Gente, que babados são esses aqui que a gente vai comentar hoje? Que babados são esses que a gente tem pra falar com vocês? Vamos ver o que interessa. Vamos direto ao ponto, como vocês sabem que é o nosso estilo aqui no Faro Pop. O que eu quero falar com vocês aqui, porque isso aqui tá rendendo muito, Thiago Leifert, nessa entrevista que ele deu para o Rica Perrone, nesse podcast Cara Tapa. Ontem a gente fez um vídeo aqui no canal comentando isso aí, comentando sobre o Thiago Leifert, a posição dele. Aí, umas pessoas comentaram assim comigo: você pegou um corte só, né? Tem vários outros cortes dessa entrevista e tal. E o corte que tá rolando na bolha bolsonarista é esse corte aí em que o Thiago Leifert admite que a imprensa tem viés político, né? Como vocês estão vendo aí na tela. Então, vamos comentar este corte. Vamos comentar este corte em específico. Porque o outro falava sobre a preferência dele entre Lula e Bolsonaro e que ele preferia seguir uma terceira via. E eu quero comentar com vocês isso aqui porque, de uma certa forma, eu também sou um profissional da imprensa. Queria comentar umas coisas aí com vocês. Vamos ver o que é que o Thiago Leifert falou neste corte aqui. Você é um cara que trabalhou na Globo muitos anos e você é um cara que hoje diz abertamente o que você concorda, o que você não concorda e tal. Quando eu sou, por exemplo, um cara que faço muito essa crítica, e não a Globo, a imprensa em geral, mas especialmente a Globo, de que o jornalismo tem um viés político claro, que isso está sendo usado para manipular as coisas para um lado. Você concorda comigo? Eu concordo que tem um viés claríssimo. Se vai manipular ou não sei, porque eu confio na inteligência das pessoas que estão assistindo. E eu acho que, eu falo isso sempre, tem milhões e milhões e milhões de brasileiros quietos. Não estão no Twitter, não estão no Facebook, não estão enchendo o saco, eles estão quietinhos. E nós vamos saber o que eles vão fazer em outubro. Eu não sei o que eles vão fazer, não tenho ideia. Mas eu acredito que tudo que a gente está vendo está errado, tá? A gente não sabe o que vai acontecer. Porque a galera está quieta. Tem muito brasileiro quieto. Então eu não acho que eles querem, mas eu acho que eles sabem. A sociedade é baseada em confiança, certo? A gente assinou um acordo quando a gente nasceu aqui no Brasil, falou, bom, a gente topa essa Constituição, topa essas regras e essas são as nossas regras. E de uns tempos para cá, eu acho que começaram a aparecer as rachaduras, mesmo, por culpa da imprensa, assim, em geral, né? Quando dizem que a imprensa é de esquerda, tá errado? Não tá errado, você sabe que não tá. Porque é um tabu que não está nada a ser dito, a imprensa é de esquerda. É de esquerda. Eu acho que na faculdade aqui na PUC, 100% era à esquerda. O resto ou mentia por pressão social, mas todo mundo era de esquerda. E trabalhando nos veículos que eu trabalhei, assim, era geralmente Globo, mas era todo mundo de esquerda. E mesmo nos Estados Unidos, o pessoal é de esquerda também na imprensa. Eu acho que humanas é de esquerda. Eu acho que é isso, o pessoal de humanas é de esquerda. O que não tem problema, né? Tudo bem. Sim. Mas eu acho que, às vezes, se contamina o noticiário. Porque a representatividade não equivale ao que é a sociedade, né? Você tem uma sociedade onde seja... Imagino eu, tá? Deve ser 20 para a esquerda, 20 para a direita, o resto é tudo centrão. É isso, a galera tá quieta. Eu imagino isso. Uhum. Quando você chega na empresa, você tem 95% com viés. Isso. 5 mais ou menos, que não tem ninguém ali também, tem um outro que são todos independentes. Aí você liga lá na televisão, você fala, porra, não tem contraponto. Então existe uma boa vontade do lado esquerdo, sim, existe. E acontece e está no ar, né? E as pessoas já perceberam. Isso, um pouco da crise de imagem que a imprensa está passando no Brasil, eu acho. Você acha que a imprensa ajuda a eleger o Bolsonaro com esse tipo de coisa? Eu acho que todo mundo que xinga o eleitor do Bolsonaro de idiota, escroto, não sei o quê, está ajudando a eleger o Bolsonaro. Então eles não percebam. Mas eles estão cada vez mais dando voto para o Bolsonaro. Então, gente, vamos comentar aí o que o Thiago Leifert falou, tá certo? Porque pra mim, ele fala uma coisa que dá a entender uma visão completamente equivocada do próprio trabalho da imprensa. Sim, ele tem razão quando ele fala que toda imprensa tem um viés. Ele tem razão quando ele fala isso. Ele não está mentindo. Toda imprensa tem um viés. Toda. Não existe mídia isenta. Tá? Se você acha que existe uma mídia completamente isenta, você está enganado. Não existe mídia isenta. Toda mídia vai ter um viés.
toda a mídia vai estar apoiando um ou outro lado do espectro. E não há nada de errado com isso. Não há nada de errado. Inclusive, deveria ser uma posição que a imprensa do Brasil devia assumir. Porque não há nada de errado você assumir qual lado você está. Não há nada de errado você dizer para o seu público qual é o seu posicionamento e qual é a sua visão de mundo. Não há nada de errado em fazer isso. O que não dá para entender é como é que alguém que já trabalhou com imprensa, sabe muito bem como a imprensa funciona, estudou jornalismo também, sabe que não existe isenção, não existe isso. Isso aliás, é um dos maiores problemas do curso de comunicação, quando a gente vai estudar, porque não existe, é impossível você ser 100% isento em algumas questões. Por exemplo, a mídia bolsonarista, que está muito no YouTube e nas redes sociais, amou esse recorte do Thiago Leifert, amou o que o Thiago Leifert fez aí, porque o que o Thiago Leifert falou dá um embasamento para a visão de mundo deles. Eles acreditam que toda a imprensa é algo esquerdista, que toda a imprensa vai sempre falar mal do Bolsonaro. Mas aí, quando você vê o lado do Lula lá, você vê o lado do lado dos petistas, e quando você vê o Thiago Leifert falando uma coisa parecida, os petistas também vão dizer, não, a mídia também tem um viés de direita, a mídia é direitista. Então vai ser sempre assim. Toda a imprensa funciona assim. Tem um certo viés? Tem. Quando você fala bem de alguém, você está com viés. Quando você fala mal de alguém, você também já está com viés. Toda imprensa funciona desse jeito. Às vezes eu preciso repetir isso aqui todo tempo. Só para deixar claro, o Thiago Leifert falou de uma coisa da visão de mundo dele. E quem assistiu todo esse podcast aí, essa entrevista, já dá para entender que o Thiago Leifert tem uma visão mais à direita. O cara é direita. Tudo bem ser de direita. Não há nada de errado em ser de direita. Não há nada de errado em você assumir o seu lado. Não há nada de errado em fazer isso. A crítica que eu sempre faço são os exageros que se coloca ali. Porque você colocar a imprensa, e ele, querendo ou não, ele é parte da imprensa. Querendo ou não, ele faz parte disso. Igual a gente aqui no Faropop, a gente também faz parte da imprensa. A gente também é imprensa. A gente também faz imprensa. Talvez não uma imprensa tão profissional assim, porque a gente não tem, por exemplo, uma estrutura que uma Globo, que um SBT, que uma Record tem. Mas a gente faz também imprensa aqui. A imprensa é isso. Agora, para vocês notarem esse lado dele e essa contradição que ele fala aí, vocês percebem que a Globo tem o lado dela. A Globo deixa isso bastante claro para o público. A Globo não está enganando você sobre o lado dela. Quando você muda de canal, você olha lá para a Record. A Record também deixa bastante claro o lado dela. A Record deixa ali que ela apoia o atual presidente. A Record deixa bastante claro que esse é o lado político, o viés que eles estão seguindo. E eles vão fazer de todas as formas a ter os argumentos para provar a visão de mundo deles. Toda a imprensa funciona assim. O que o Thiago Leifert faz, além só de criar um burburinho sem necessidade, é tentar lacrar ou lucrar, sei lá qual é a palavra que se encaixaria, em cima de uma polêmica que é por si só vazia. Tanto o pessoal da esquerda pode achar essa posição dele ruim, quanto o pessoal de direita amou esta posição dele, mas se for pegar algum outro corte e tirar de contexto, também vai achar ruim. Para vocês verem como as coisas não são tão preto no branco assim, as coisas não são tão claras quanto parecem. A imprensa, os órgãos de imprensa, veículos de comunicação, tudo é bem, mas bem complexo de lidar. Então, o que o Thiago Leifert fala aí é mais a visão de mundo dele, é a visão de mundo do que ele acredita, e tá tudo bem ele fazer isso. Na minha opinião, a única coisa que eu acredito que ele devia fazer era ter uma visão um pouquinho mais preocupada com algumas questões que envolvem sim uma convivência social.
Talvez o Thiago Leifert não tenha tanta necessidade, por exemplo, de se preocupar com o preço de alimentos. Talvez o Thiago Leifert não precise se preocupar com o preço da gasolina. Talvez ele não precise se preocupar com essas questões, porque ele tem dinheiro e para ele tá tudo bem não se preocupar com isso. Mas ele devia prestar atenção que muita gente no Brasil está passando fome. Muita gente no Brasil não tem dinheiro para comprar sequer o básico. Então, ele podia usar muito, mas podia usar muito a influência que ele tem e denunciar essas questões. Denunciar essas questões não é uma coisa de esquerda, não é uma coisa de direita, é uma questão social. Mostrar que existem pessoas sofrendo não é nenhum viés nem de esquerda nem de direita. O que as pessoas vão entender disso aí é com as pessoas, não é com a imprensa. O que o Thiago Leifert fala aí, pra mim, só corrobora aquilo que a gente já sabia que o rapaz era, a gente já imaginava que ele era assim. Várias foram as vezes no BBB que ele tinha deixado isso ali passar, às vezes ele demorou a tomar posições, às vezes ele sequer falava de questões polêmicas que rolavam lá dentro, a gente esperava que ele fosse ter um posicionamento e ele não tinha. Agora vocês já sabem o porquê. E só pra gente concluir essa história envolvendo conservadorismo, direita, esquerda, vocês viram essa notícia aí. Eu não vou ler esta palavra que está aí na tela de vocês, não vou ler porque eu não quero ser prejudicado pela plataforma. Mas tá aí, vamos ver este detalhe aqui. Duda Wendling fez parte do elenco da novela Cúmplices de um Resgate e deu detalhes sobre supostos casos desta palavra aí que você está vendo nos bastidores. A atriz fez uma denúncia num podcast, no Barba Podcast, se eu não me engano, BarbaCast, e ela estava falando desses casos que aconteceram dentro do SBT. Como eu acabei de falar para vocês, o SBT sempre teve o lado dele, o SBT sempre foi aquela coisa mais conservadora, aquela coisa mais família, o SBT sempre foi assim. Não dá para dizer que o SBT era uma coisa diferente do que ele é hoje, o SBT sempre foi isso aí que vocês estão vendo. E ela falou isso aqui. Vamos lá. A atriz Duda Wendling, que fez parte do elenco da novela Cúmplices de um Resgate, lançada pelo SBT em 2015, acusou a emissora de abafar supostos casos desta palavra nos bastidores da trama. Ao podcast BarbaCast, a artista deu detalhes do ocorrido e citou o nome do preparador de elenco Beto Silveira, que morreu em 3 de maio deste ano, aos 70 anos. De acordo com Duda, Beto Silveira e um produtor teriam sido presos após denúncias de pais e mães dos atores mirins. O corte da entrevista já está aqui e a gente vai colocar aqui para vocês o trecho que ela fala disso aí. Então, vamos entender aqui o que ela quis dizer com isso e para vocês verem a hipocrisia. O SBT depois veio a público, se posicionou, disse que as coisas não eram assim, que isso era um erro, era uma coisa que podia pegar mal e tal. Vamos ver o que foi que a própria atriz falou. Isso aqui foi o que a própria atriz falou, tá? Não é a gente que está inventando. 15 anos de idade, 10 anos de carreira e ó. E olha que a gente só tá falando do passado. Se eu for contar as situações do presente, olha. Pô, tamo aí, ué. Muita coisa aconteceu. Gabriel tá com sono, mas enquanto ele estiver aí, vambora. Gente, senão pode deixar eu falar muito, vai ter que ter um podcast 2, porque senão a gente vai ficar até 2 da manhã. Vamos fazer o 2 então. Já tá combinado. É o 200. Não, pô, aí vai demorar muito. É o passado e o presente. É o 101. Fala. Aí, enfim, bagulho da pedofilia, calma. Vamos lá. Dentro do SBT, na época que eu trabalhava lá, tiveram 2 pedófilos. Um que era o nosso preparador de elenco. Isso é, preparador infantil era pedófilo. Já começa pra vocês terem noção de como que era, né, o lugar. Isso não é inventado, próprio. Isso, é. Tava preso até o dia da morte dele. Tava preso. Ele Ele morreu na cadeia? morreu tem há um mês. Conseguiu pra cumprir a prisão domiciliar. Pra morrer em casa. Ah. Ele tava passando por uma doença. Eu não lembro se era câncer, então não tenho 100% de certeza pra falar. Mas acho que era câncer. E ele já tava na prisão domiciliar e ele morreu tem um mês. Então, tipo, já é suave de falar. Sim. Porque morreu, né? Não, pô, porque não é nem porque morreu, é porque Não, foi provado. É, e na época, como que é o nome?
Eu vou falar primeiro do que acompanhava o ator e depois eu falo dele. Tá. E tinha um pedófilo que acompanhava o ator que foi preso em flagrante na casa dele, né? Do preparador, perdão. Do ator. Do ator não, na casa dele. Na sua própria casa, Na claro. sua própria casa, ele Aham. foi preso em flagrante com 2 figurantes da novela. Criança também. Mas ele não tava com estudo, ele tava com chamada de vídeo. Chamada de vídeo com os dois. Aí As mães entenderam, chamaram a polícia. Aí a polícia foi lá e pegou ele em flagrante. Porque tinha foto de tapete, revistou e achou roupa de crianças, roupa de tudo. Então, tipo assim, ele foi preso em flagrante na casa dele. Então, tipo assim, quem acompanhava um dos atores. Mas isso aí eu não posso falar muita coisa. Tá, vamos focar no foco principal. Aham. Esse é complicado, mas o foco Todos principal, são. o preparador de elenco, que era quem cuidava da gente. Aquele exercício que eu falei de ficar com o olho fechado, Ah. era onde teve mais relato de que era onde eles mexiam com as crianças. Mexiam em que sentido? De tocar nas crianças. Tocar em parte íntimo. Uhum. Não em parte íntima, mas tipo assim. Tá, pode ser parte íntima, mas tipo, toca. É. Não tão Imagina. explícito, mas tipo, passando a mão e tudo mais. E era onde o pessoal relata, porque ele tinha uma academia de atores. Academia. O que morreu? O que morreu. Academia Beto Silveira, que hoje em dia não tem mais esse nome, porque não vai deixar o nome de pedófilo como nome de Beto academia. Silveira é o pedófilo que morreu. É o pedófilo Tá. que morreu. E aí ele tinha essa academia de atores, e tipo assim, várias pessoas, não foram uma, tipo, várias pessoas começaram a denunciar ele, e aí ele foi preso, mas isso, um pouco depois, vocês vão entender, um pouco depois. Tá, entendemos como que ele funcionava, né? Uhum. Beleza. Assim que a gente começou a preparação de elenco, antes de começar a gravar, eu tinha muito contato. Eu nunca, tive um pai muito presente. Então, tipo assim, qualquer pessoa, qualquer parte masculina que me desse um afeto diferente, eu já o chamava de pai, já considerava pai. Gente, isso podia ser em qualquer lugar. Qualquer lugar eu chamava de pai. Então eu chamava ele de pai, ele era meu pai. E eu aprendi muito com ele em relação a ser atriz, porque ele me ajudou muito em relação a isso. Mas enfim. Enfim, eu chamava ele de pai e tudo mais. E aí, calma, me ajuda a explicar, porque minha mãe que sabe melhor da história, porque eu era muito nova. Do Beto. Do Beto. Foi preso. Não, antes dele ser preso. Lembra? Não, você contou da história que quando você pediu pra. Você fez o teste, não sei o que, você pediu pra ele estar lá junto. Ah, meu primeiro dia de gravação. Isso. Lembrei. O Beto já tava afastado, tinha mais ou menos um tempinho. Por conta dessas denúncias já. Não tava afastado ainda, né? Ele tinha assistido todas as gravações, só não assistia a sua. Ele tinha assistido. Isso. Ele tinha assistido todas as gravações de todo mundo, porque isso era os primeiros dias de gravação, então ele acompanhou todo mundo. E no dia da minha gravação, ele não ia. E eu fiquei tipo, mano, como assim? O cara que eu chamo de pai não vai na minha gravação. Só que a produtora de elenco chamou a conversa na quinta, pra falar que ele não ia. Gente, o negócio é bem complicado, tá? O corte são 16 minutos, é muito longo, não dá para eu reproduzir tudo aqui. Mas como vocês viram, ela mesmo fala que isso aconteceu durante um exercício da preparação de elenco em que ela tinha que ficar com os olhos fechados. O negócio é muito mais sério do que parece e mostra ali este lado que ninguém conhecia do SBT, este lado assim, que deixar as coisas completamente dentro da margem da hipocrisia. Porque uma coisa é você é conservador, falar de família, uma coisa é você usar isso como uma bandeira política, use, quem quiser usar, use, só que tenha consciência de que todo mundo pode ter um teto de vidro. Tenha consciência de que todo mundo pode também ser exposto. Do mesmo jeito que você fala de alguma coisa, você também pode ser exposto por isso. Essa denúncia que essa atriz fez pegou assim como uma bomba no SBT. O pessoal ali do SBT correu para mandar uma nota para a imprensa, correu para falar disso e saiu essa nota no Metrópolis, tá? O SBT se pronuncia após a atriz dizer que a emissora abafou esta palavra aí que você está vendo. Em nota enviado ao Metrópolis, a assessoria da emissora afirmou que as acusações são totalmente infundadas. O SBT se pronunciou na noite desta sexta-feira, dia 3 de junho, sobre as acusações da atriz Duda Welling, ou Duda Wendley, eu acho que é o nome dela, de que a emissora teria abafado casos desta palavra aí que vocês estão vendo na tela, nos bastidores da novela Cúmplices de um Resgate. Em nota enviada ao Metrópolis, a assessoria da emissora afirmou que as acusações são totalmente infundadas. O comunicado ainda diz que o SBT tomará medidas cabíveis contra a atriz.
Leia a nota completa. Vamos ler essa nota juntos aqui. O SBT tomou conhecimento hoje da entrevista da atriz mirim Duda Wendley e de sua mãe a um podcast e vem esclarecer que as situações retratadas, que supostamente envolvem a emissora, são totalmente infundadas. A emissora condena com severidade qualquer tipo de assédio e comportamento abusivo e mantém canais de denúncias voltados para os seus colaboradores e tomará as medidas cabíveis. Na prática, o SBT está dizendo que vai processar lá a atriz e a mãe dela, né? Processar é aliás, no Brasil, é uma das coisas mais comuns de se fazer censura. Processar alguém, você processa, pede uma indenização alta, com uma indenização que a pessoa não tem como pagar, e assim resolve-se um problema. É basicamente isso aí que eles vão fazer, é basicamente isso aí que eles anunciaram contra a atriz. Mas fica aqui o registro para vocês verem como, às vezes, uma emissora que a gente já sempre achava que era aquela coisa ali, no final era aquilo completamente diferente, né? Os casos que acontecem nos bastidores, especialmente de uma emissora que se volta muito para esse público infantil, e isso explodir, vir à tona, deixa a emissora numa situação completamente ruim perante o seu próprio público. Eles vão ter que dar um jeito ali de dar uma melhorada nessa imagem, porque ó, do jeito que ficou, parece que dá a entender que o SBT não está ligando para esses casos que realmente são difíceis, que são casos que realmente precisam sim de uma boa apuração. Parece que eles não fizeram isso, né? Vamos ver o que vai dar esse caso aí. E a gente aqui no Faropop vai contar tudo pra vocês. Tá certo? Gente, obrigado por vocês estarem aqui comigo no Faropop. E se você realmente curtiu esse conteúdo, que tal você se inscrever no nosso canal, hein? Que tal você apertar nesse botão vermelho aí embaixo, ativar o sininho, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo? Que tal, se você achou que este conteúdo acrescentou alguma coisa para você, você apertar aí nesse botão valeu demais e deixar um valor de agradecimento pra gente. Pode ser pouca coisa para você, mas pra gente aqui do Faropop ajuda a manter as contas em dia, ajuda a manter isso aqui tudo funcionando, tá certo? Ó, eu vou deixar aí do lado outros 2 vídeos em que você pode continuar aqui no nosso canal, tá certo? Ó, beijo pra vocês, tchau, tchau.